Olá, boa noite. Vamos chegando. Vou começar cantando uma musicazinha para harmonizar mais esse momento, né? Quando a gente canta, o ambiente fica mais harmonioso. Eu vivo contente, feliz a cantar, em paz, alegria, é o meu caminhar. Não tenho problemas, nem tenho aflição, pois tenho Jesus no meu coração. A terra que amamos é a nossa escola. Saúde e trabalho são bênçãos sem fim. Nas horas difíceis, de exames e provas, eu tenho a certeza, Jesus é por mim. Sigamos à frente, embora os espinhos ouvirmos de perto serena voz. Ninguém retrocede do nosso caminho. É o Cristo divino chamando por nós. A terra que amamos é a nossa escola. Saúde e trabalho são bênçãos sem fins. Nas horas difíceis, de exames e provas, eu tenho a certeza, Jesus é por mim. Sigamos à frente, embora os espinhos ouvirmos de perto serena voz. Ninguém retrocede do nosso caminho. É o Cristo divino chamando por nós. Eu sigo contente, feliz a cantar, em paz, alegria, é o meu caminhar. Não tenho problemas, nem tenho aflição, pois tenho Jesus no meu coração. Boa noite toda especial a todos vocês que se fazem presente nessa live, onde eu vou ter o prazer de dividir esse espaço, esse momento, com o professor Severino Celestino. Estamos aqui aguardando o momento dele entrar, mas eu queria dizer que o Deus do meu coração saúda o Deus do coração de cada um de vocês nessa noite, nesse momento especial, nesse momento em que passamos de prova e expiação, e estamos aqui reunidos para trazer um pouco de alento, de conforto, de esperança nesse momento de tamanha aflição. Nós vivemos uma crise que ela nos desperta, que nos coloca de pé. Como dizia o sábio, graças a Deus e graças à dor. Você já pensou se não fosse a dor na nossa vida? Se não fosse a dor na nossa vida, como seríamos... Já somos arrogantes, já somos prepotentes, muitas vezes vaidosos, e sabemos que
vamos envelhecer, vamos morrer, o cabelo vai cair, os dentes vai cair, a vista vai falhar, e mesmo assim ainda somos arrogantes. Você já pensou se fôssemos imortais? Já pensou se não adoecêssemos, se não tivéssemos crises, né? Se não tivesse essas doenças, como seria o ser humano? Talvez fosse um animal assim bem feroz, né? E bem racional, né? Então, nesse momento de passagem, que muitas pessoas acreditam que seja o morrer da lagarta, para outras pessoas é o nascer da borboleta. Estamos aqui num momento de passagem, não é esmagando a lagarta que faremos nascer a borboleta. Temos que passar por esse processo. Nada acontece por acaso, isso aqui nos dá uma tranquilidade, né? Como diz o apóstolo Paulo, tudo concorre para o nosso bem. Somos uns passageiros aí nos momentos de transmutação dos nossos valores, dos nossos conceitos, nas nossas atitudes. E toda crise, e toda doença, ela é um texto sagrado que precisa ser interpretado. Para muitas pessoas acham que a crise atribui ao azar, que a crise a culpada às outras pessoas, e esquecemos de analisar o que ela tem de melhor, que é exatamente os seus ensinamentos. E, como eu falei, todas as crises é um texto sagrado que precisa ser interpretado, e nós podemos tirar muitas lições desse momento. Só uma farinha técnica aqui. Estou aguardando a entrada do professor Celestino. Ele já entrou, ele está tentando entrar na live, tentando ajudar. E a crise, ela é um e-mail, né? Um e-mail que Deus manda, né? Nós desviamos do nosso caminho, né? Como eu falei para você, nada acontece por acaso. E culpar os outros sem tirar nenhuma lição da crise é perder uma grande oportunidade, né? Uma grande oportunidade de ensinamento. Talvez a primeira lição que nós podemos tirar desse momento que nós estamos vivendo é: volta para casa. Volta para casa. Quando eu falo volta para casa, não é voltar para sua casa de tijolos, não é sua casa de cimento, é voltar para casa pelo seu interior, é voltar para a sua singularidade, para a sua interioridade, né? Nós caminhamos para a aposentadoria, e a aposentadoria é exatamente isso, voltar aos aposentos. E nós precisamos voltar para muitas vezes de onde nós nunca estivemos, que exatamente nos nossos aposentos, no nosso interior. Quando nós vamos cruzar uma linha do trem, qual é a placa que a gente vê na linha, né? Pare, olhe e escute. Esse é o momento da gente parar, olhar e escutar. O que é que nós estamos esperando de todo esse momento, né? Quando Salomão poderia ter pedido tudo, ele pediu um coração que pudesse escutar, e tudo mais lhe foi acrescentado, né? Então nós vivíamos uma correria sem fim, e agora nós temos essa chance de escutar a voz do nosso coração, a chance de conviver com os nossos familiares, com os nossos amigos, né? Nós temos a chance de conviver conosco mesmo. Em que outro momento da nossa história nós íamos ter uma oportunidade dessa, de parar e de ficar um pouco em contato conosco mesmo? Sabe, a inteligência suprema, ela é de uma singularidade incrível, né? E a grande mensagem que a gente precisa entender é exatamente essa, né? É do quanto é rico, do quanto o quanto traz lições desse momento, né? Só às vezes dá certo aqui. Certo, estou esperando aqui o professor entrar aqui. Eu tô aceitando aqui. Deixa eu ver se dá certo. Então, vamos continuar. Enquanto o professor não vem, vamos continuar. Então, esse momento é um momento de você cuidar da sua família, cuidar dos seus amigos. E quem sabe esse vírus, ele quer dizer exatamente isso, né?
o que sua mãe dizia para você quando você era criança. Volta para casa, né? Marcha, menino, volta para casa. Como o professor Severino às vezes costuma traduzir no Evangelho, nas bem-aventuranças, né? Axerei, marcha, volta para casa. Opa, professor, seja bem-vindo. Estava aqui brigando. Boa noite, Salismar. Boa noite, queridos amigos. Eu estava aqui brigando com a nova tecnologia sem conseguir um espaço para conversar com você. Mas agora assim, professor, eu tenho essas dificuldades também. Mas seja bem-vindo, professor, é um prazer. Obrigado, alegria então, nossa. Para quem não conhece o professor Celestino, ele é escritor, autor de vários livros, estudioso da Bíblia, traduziu a Bíblia do hebraico, né, e é um profundo estudador da tradução dos originais da Bíblia, né? Tem um programa chamado Abrindo a Bíblia, né? E eu tive o prazer de conviver com o professor Celestino quando nós caminhamos nos passos do mestre, que fomos do Sinai ao Gólgota, né, em Jerusalém. E tive o prazer também de receber uma renovação dos votos do batismo por ele no Rio Jordão, né? Depois ele vai contar essa experiência lá. Me fiz criança lá no meio do rio, parecia que estava no Rio de Pau dos Ferros lá. Pois não, professor, seja bem-vindo. Vamos conversar um pouco, trazer um pouco de alento, falar um pouco de espiritualidade nesse momento de tanta dificuldade, né? É verdade, Edivaldo Salimar. Nós estamos vivendo aquele momento em que nós temos que ser muito mais espirituais do que materiais. O convite é exatamente para que a gente entre, se introjete, como diz a nossa querida doutrina espírita, a reforma íntima que todos precisamos nesse momento, a convite do próprio Cristo. Nós estamos de quarentena, nós estamos em espera, da mesma forma que foi aconselhado lá no livro do Êxodo, o 10º convite de Deus ao povo hebreu e aos egípcios para conceder a liberdade. Eles ficaram em casa esperando que Deus viesse e realizasse a sua tarefa. O momento é muito semelhante. Nós estamos exatamente esperando que os desígnios do alto, sob os auspícios de Jesus, possam estar conosco e que a gente, mais uma vez, dê testemunho da nossa confiança e da nossa fé. Nós que somos, eu e você, da área de saúde, entendemos os dois lados. Entendemos a necessidade da integridade física, da homeostase biológica, digamos assim. Entendemos também a importância da espiritualidade. Porque tivemos... Eu não sei se o som está bom aí, se está ouvindo bem. Eu estou escutando bem o senhor. Não sei se as pessoas estão escutando bem. É bom que as pessoas dêem um feedback aí, não é? Para a gente poder... Pronto. Só a imagem um pouco embaçada, a minha imagem, mas é porque eu não tenho essa luz toda que vocês precisam e que vocês têm. Então, vocês estão notando a diferença. Mas nós estamos vivendo um momento em que a gente quem é da área de saúde, e eu tenho trabalhado nessa área já há muito tempo, fui professor de uma cadeira de odontologia há 38 anos e meio, trabalhei muito com a área de saúde e sempre procurei unir as duas coisas, porque você que é médico, você sabe que nós da área de saúde temos um juramento, né? E o pai da medicina grega, ele falava que naquela época o homem já era um ser integral. Nós tínhamos corpo e tínhamos também a parte espiritual. E ele foi um pouco esquecido nisso tudo. Até que nos anos 80, a Organização Mundial de Saúde começou, depois de passar com toda a história de Galeno, de Platão, daqueles filósofos que falavam de corpo, de alma, dessas questões, a Organização Mundial de Saúde, porque quando eu fiz o meu curso de odontologia nos anos 70, de 70, 70 e 80, eu terminei em 77,
A OMS dizia que saúde era bem-estar físico, mental e social. E as coisas começaram, a saúde começou a mudar a sua visão das coisas, e a partir de 80, a OMS já acrescentou ao bem-estar físico, mental e social o bem-estar espiritual. Então, a partir daí, começaram a surgir muitas pesquisas, e eu até tenho uma obra que eu gosto muito dela, que é essa obra do Dr. Harold Kane, que é dos Estados Unidos, Medicina, Religião e Saúde. Ele é da Universidade de Duke, nos Estados Unidos, na Carolina do Norte, e ele tem estudado com afinco a necessidade de uma medicina envolvida com a espiritualidade. Saúde e espiritualidade, nós estudamos muito no nosso curso de Ciências das Religiões aqui na Universidade Federal da Paraíba, onde fizemos vários trabalhos, inclusive temos uma obra também do Dr. Eimar Mourão Vasconcelos, que foi também da época da nossa cadeira de espiritualidade e saúde. Trabalhos e mais trabalhos foram feitos. Mais recentemente, o ano passado, eu participei de uma banca de um mestrando, cujo trabalho dele foi acalanto. Ele trabalhou com pacientes HIV positivos e estudou a religião desse povo, a espiritualidade deles frente às suas doenças. E a gente observa que hoje o ser humano não pode ser tratado unicamente como um órgão doente ou um órgão sadio, mas o corpo espiritual, como falava Paulo de Tarso na sua carta aos Coríntios. Esse aqui é o mais importante. E os médicos, como Paulo Figueiredo, não sei se você conhece, ele tem uns trabalhos interessantes sobre saúde, espiritualidade. Eu gosto muito das observações dele. Ele é um cientista, como também eu gosto muito de trazer a ciência, porque a ciência ela deve ser respeitada, mas a ciência está auxiliando muito na questão da espiritualidade. E como eu dizia, o trabalho do mestrando chamava Cassiano Augusto. Ele trabalhou com pacientes HIV e ele observou como a religiosidade é importante para esse povo. A espiritualidade diz. Não, pode continuar. A espiritualidade tem se distinguido assim como uma força muito interessante, e o respeito que se deve ter, sobretudo o profissional de saúde, pela religião do paciente. Ele tem que ser mais espiritual do que religioso, não é? Ele deve ter, porque eu tive até um caso que o Cassiano falou conosco, porque um rabino foi atendido numa emergência do hospital, e o rabino era ortodoxo, e a ortodoxia, aquela barba deles com aqueles peotes atrás da orelha, praticamente a identidade de um rabino é aquilo. E os profissionais de saúde rasparam a barba dele durante o atendimento, e quando ele despertou no outro dia, ele se sentiu, com certa palavra, pelado, porque sem aquele peote, sem aquela barba, ele não é nada, ele não tem identidade nenhuma, porque aquilo é uma coisa para eles importantíssima. Então a importância do profissional, tanto conhecer a religião do outro, como respeitar. Professor, quando eu me formei, né, eu sempre tive essa visão que nós somos um espírito, que temos um corpo, e não um corpo que tem um espírito, sabe? Então, assim, desde quando eu me formei, eu sempre tive isso muito claro dentro de mim. E muitas vezes, assim, quando mais novo, eu tinha até vergonha de falar sobre espiritualidade, porque as pessoas viam como algo de alguém que não sabia muita ciência, né? Durante muito tempo, a ciência andou separada da espiritualidade, né? Nós andamos nós saímos de uma época onde tudo era religião, né? Quando veio o iluminismo, separamos tudo e andamos muito tempo separados. E o que eu fico feliz hoje, professor, é que quando eu vou nos congressos de cardiologia, quando começou uma atividade lá chamada de medicina e espiritualidade. Todo congresso tem essa parte lá de medicina e espiritualidade. Quando começou, eu chegava lá, tinha 4, 5 pessoas na sala. Hoje, é uma das maiores salas hoje, é de medicina e espiritualidade. Se você não chegar logo, você não consegue cadeira para sentar. Então, essa é a realidade. A medicina tem avançado muito, né? Pasteur já dizia que pouca ciência afasta o homem de Deus e muita ciência aproxima o homem de Deus, né? Nós precisamos
juntar a ciência e a consciência, né? E entender o ser humano como um ser integral, um ser que é um ser espiritual também. Quando eu me formei, era comum as pessoas chegarem para mim com uma queixa, com uma cefaleia, com uma tontura, e eu fazia anamnese, medicava, e o paciente ia para casa, eu notava tudo ali na minha ficha, e depois ele voltava com outra queixa, era uma dor nas costas, e depois voltava outras vezes com insônia, e depois voltava com a hipertensão, e voltava com a dor no peito. E eu comecei a identificar, muitas vezes, que o problema dele não era um problema físico, né? Que ele precisava muito mais, ele estava com conflitos na alma, né? E quando eu chegava e dizia, olha, aconteceu isso várias vezes, professor, de eu chegar e dizer assim, olha, você tem algum problema, assim, alguma coisa que lhe incomoda, tal? E aí a pessoa ficava muito assim, às vezes não sabia dizer, olha, se você tem algum conflito com alguém, alguma coisa, perdoe, entendeu? Perdoe as pessoas que lhe fizeram mal, vai lhe fazer muito bem, eu tenho certeza que você vai aliviar, vai acabar essa sua dor de cabeça. Aí a pessoa olhava para mim meio assim assustada e dizia, doutor, meu problema é grave. Eu dizia, não é grave não. Eu disse, eu vou morrer, doutor. Eu disse, não vai morrer não, porque o senhor está pedindo para eu perdoar as pessoas. Professor, aí era engraçado que ele saía, eu chegava lá fora, ele comentava com o acompanhante, e eu já estava noutra consulta quando o acompanhante batia a porta e dizia, doutor, vim aqui, o problema dele é grave. Eu digo, não é grave não. Por que ele disse? Então, porque ele disse que o senhor pediu para ele perdoar. Como se a gente só fosse perdoar no leito de morte, né? Não sabe o mal que carregamos, né? É verdade. Salismar, eu vou lhe dizer uma coisa. O médico hoje, eu não sou médico, mas eu tenho minha raiz exatamente no curso de medicina. Mas hoje já se tem uma consciência bem diferente, que muitas vezes a palavra cura mais do que o medicamento. Muito mais. O efeito placebo está aí para mostrar isso. Eu hoje entendeu bem o efeito placebo. Exatamente, mas ele é muito mais importante muitas vezes do que a medicação, né? Exatamente. E eu tive algumas experiências de clínica mesmo, porque eu sou cirurgião, eu opero também, eu faço cirurgia, as pessoas geralmente vêm com aquele medo que vai morrer, que não vai morrer. E as pessoas muitas vezes chegam não só com problemas espirituais, mas muitas vezes acompanhado, muito bem acompanhado com alguns irmãos, a gente que tem um pouco de sensibilidade, a gente vê e começa a conversar. Eu já tive casos de paciente com cirurgia marcada que disse assim, o senhor se incomoda que eu não seja operada hoje e que eu apenas converse com o senhor? Pois não, minha filha. Quantas vezes a pessoa fazia uma psicoterapia espiritual comigo e eu não cobrava nem a consulta e nem cobrava aquele atendimento, porque aí já não era o meu lado, vamos dizer assim, profissional. E eu nunca ganhei dinheiro, graças a Deus, com a minha espiritualidade. Então, aquela palavra, o jaleco, o paciente, quando vê o jaleco do médico, ele já melhora muito, porque ali está toda a esperança dele. Se o médico souber utilizar isso, canalizar toda essa confiança que ele tem e devolver a ele uma palavra de conforto, e como você muito bem falou aí, intencionalmente pedindo que ele perdoasse, porque muitas vezes a nossa doença vem exatamente por não perdoar alguém, a gente guardar a nossa mágoa interior, porque a mágoa é uma espécie de câncer que corrói o próprio organismo, porque nós sabemos que não existe doença, existem doentes, né? Porque o ser é que carrega o problema. Não é? Por isso que você nunca pode dizer assim, eu vou operar um coração, vou operar um rim, vou operar um fígado, não. Você vai operar um órgão que faz parte de um todo, que além do físico, tem o psíquico, tem o espiritual, tem uma série de fatores que envolvem o meio ambiente onde aquela pessoa vive. E se o médico profissional de saúde, de qualquer natureza, não tiver essa consciência dessa importância que representa o ser integral, que Hipócrates tanto defendeu, você não vai chegar a lugar nenhum. E hoje, graças a Deus, que está tudo integrado na natureza e a medicina está de parabéns, porque hoje o campo médico, como você bem disse, está muito pesquisado nessa área. Nós temos, você deve conhecer o doutor Décio Yandong, lá de Mato Grosso do Sul, ele é da AME,
da Associação de Medicina e Espiritismo. Ele tem um trabalho muito bonito. E seria até interessante, ele tem palestras no YouTube. Você botar Décio e Andoli, você vai encontrar muita coisa dele. Ele também é médico, eu estou esquecendo agora da especialidade dele, mas ele faz um trabalho muito bonito nessa área de saúde e espiritualidade, faz palestras em congressos, tanto no Brasil como no exterior. E só o fato, embora independente da questão saúde, que nos envolve, nos une, né, como profissionais da saúde, mas eu acho que a minha união com você, Salismar, é muito mais espiritual do que o material, né? Nós tivemos, como você falou aí, nós tivemos assim 14 dias da nossa vida, do Egito a Israel, e eu consegui, vamos dizer assim, ver em você uma pessoa de uma aura muito bonita. A sua aura espiritual é bonita. Você era sempre um dos mais vibradores do grupo, você era sempre aquele que não perdia uma foto e não deixava de usar uma expressão que ainda hoje, isso foi em 2009, eu tenho uma memória até muito boa, até a memória do sonho eu tenho. Você tirava aquelas fotos, olhava para meu filho e para mim e dizia assim, ficou massa. Quer dizer, é verdade. Quer dizer, aquela sua vibração, aquela sua sintonia com o espiritual, não vai sair mais nunca da minha cabeça. E eu me lembro que nós, na véspera de visitarmos lá o Rio Jordão, lá perto do Mar da Galileia, né? E quando a gente, na véspera, você diz assim, professor, eu tenho um sonho na minha vida. Eu queria me batizar no Jordão. Eu disse, olha, Salismar, nós espíritas não fazemos batismo, a gente sabe que o batismo é uma aceitação interior de uma comunhão conosco, com Deus. Mas quem sou eu para ter esse sonho da sua vida? Não vai deixar de realizar. E você comprou lá a sua túnica, e só que nós ficamos num lugar reservado no Jordão. O Davi conseguiu a chave para que a gente ficasse sozinho. E eu disse a você, olha, tem uma placa ali escrita, é proibido nadar. Mas aí eu fiz aquela prece, coloquei água na sua cabeça e você... Eu tenho essa foto ainda hoje, quando eu vejo eu me lembro muito disso. E quando eu terminei de desejar fluido de saúde para você no Jordão, você se jogou dentro do rio, parecia uma criança e nadava. Na Jordânia. Quanto mais você nadava, mas eu ficava estressado, eu digo, vai ser ele e eu, vamos para a cadeia, nós dois aqui. Mas foi algo que marcou presença e mostra, assim, a sua grande... A Ângela Freire está aí do Rio, que estava conosco na época, né? E ela está lembrando aqui, até hoje ela lembra do seu retorno, da sua alegria, dos seus olhos que brilharam, e aquilo são coisas que mostram o seu lado espiritual. E eu fico feliz que você tenha essa visão, porque o médico já é, vamos dizer assim, o médico da vida. Ele precisa ser o médico da espiritualidade. As duas coisas juntas vai muito, muito mais longe do que a gente pode imaginar, não é isso? É verdade. Outra coisa que me marcou muito naquela viagem, professor, foi o evangelho que nós fizemos na casa de Pedro, não foi? Acho que o primeiro evangelho documentado depois da era de Jesus, né? Foi o primeiro evangelho no lar, realizado em Cafarnaum. E que nós chegamos ali e eu comecei olha a Martinha aí de São Paulo, ela também lembra, ela está falando aí, que festa. Hoje nós estamos revivendo. Martinha não chamava ninguém de amigo nem de amiga, amiguinho e miguinha. Não é, Martinha? Eu lembro muito do seu carinho conosco, Martinha. Quero muito bem a você, já estive na casa dela, com muita honra lá em São Paulo. E você, naquela manhã que nós chegamos ali, eu me lembrei, eu revivi há 2000 anos atrás, quando Jesus chegou naquele ambiente e curou a sogra de Pedro. E ali nós implantamos 90 brasileiros, pela primeira vez realizamos o evangelho a 1,5 metro da cozinha da sala de Pedro. Fizemos uma ata e enviamos para o Conselho Espírita Internacional para registrar com a assinatura de todo mundo. E hoje eu tenho uma cópia dessa ata hoje. Que legal. Então, nós temos, assim, coisas que nos unem, apesar da distância, mas a nossa distância é só física. Hoje estou com você aqui unido, frente a frente, né, com pessoas de São Paulo, do Rio, do Brasil todo, porque Deus coloca a gente em quarentena, o corpo físico, mas o espírito está livre.
A gente atravessa as fronteiras e o Covid nem imagina que nós existimos e estamos passando por ali. Ele não detecta, que apesar de ser tão ínfimo, mas ele não tem condições de detectar o amor que nos translada, o amor espiritual que nos leva, que nos traz, e que a gente atravessa barreiras e permanece íntegro, porque o corpo físico é apenas uma roupa. É que nós estamos aqui, nesse momento, servindo as nossas imagens físicas para fazer essa comunhão com esses amigos queridos com quem a gente conviveu e continua ligado espiritualmente, através exatamente daquela busca que você fez naquele ano 2009, que foi novembro de 2009, e que nós estamos revivendo hoje, 10 anos, 11 anos já vai completar, mas a nossa lembrança espiritual, ela é imorredora e é viva. E foi para mim... Eu ainda tenho um sonho de voltar um dia lá, dessa vez levando meus filhos. Eu queria que eles sentissem a emoção que eu senti, pisassem naquelas terras sagradas, sabe? Que eles vissem o que eu vi, entendeu? É muito importante quando a gente estuda a Bíblia, mas quando a gente percorre aqueles caminhos que a gente vai lá no Monte das Bem-aventuranças, no Monte do Tabor, no Monte das Oliveiras, é uma sensação muito diferente, né? E navega pelo mar da Galileia, né, de Tiberíades. É uma sensação que a gente vai lá no Monte das Bem-aventuranças, no Monte do Tabor, no Monte das Oliveiras. É uma sensação muito diferente, né? E navega pelo mar da Galileia, né, de Tiberíades. É uma sensação fantástica, sabe? Aquela... Diga, meu filho, continue. Não, pode continuar. A ida, a gente que tem assim, um conhecimento da história de Jesus, através das letras, a gente cria uma imagem mental daquele local. E quando a gente vai e verifica geograficamente a história, a arqueologia em vivo, a sensação é outra, completamente diferente. Eu digo a você, já estive ali 11 vezes que eu me lembre, e nenhuma é igual à outra. Elas se somam. Jesus tem a cada momento um recado, uma imagem para a gente. Isso é muito importante, porque a história dele é muito bonita, porque Jesus não tinha CRM, não tinha CRO, não tinha CRF, mas ele curava não só o corpo físico, como ele iluminava o espírito. Então, quantas vidas ele transformou, né? Ninguém foi o mesmo depois de cruzar com ele, entendeu? Exatamente. Ninguém foi mais. A vida de todas as pessoas foram antes e depois de conhecer Jesus. E nós, eu acho, que eu particularmente, que eu tenho a minha área com a ligação com Jesus e com o Evangelho é muito forte. Eu comecei no seminário e terminei em Israel. Essa ponte na minha vida foi sempre muito marcante, porque eu tenho um carinho muito especial por Jesus. É um ser, para mim, indefinível. Ninguém consegue definir. Você sabia que o meu filho mais novo, que fez 1 ano essa semana, eu coloquei o nome dele de Jesus? Oi, que beleza, né? O nome dele é Jesus, ele se chama Jesus. Parabéns. E que ele continue a ser realmente um libertador na sua vida e na vida daqueles que o seguem. Que ele possa seguir também a sua profissão, outra qualquer digna, mas que seja sempre, como a gente está falando de saúde, espiritualidade, o doutor Harold Kennedy, que nós falamos no início do nosso bate-papo, ele analisa a espiritualidade em todos os ramos, na psicologia, ele é psiquiatra, né, na psiquiatria, na sociologia. Então, ele cita até, tem um capítulo especial, que é o capítulo que eu até separei, que eu achei que é muito interessante o que ele coloca no capítulo 4, quando ele fala de religião e saúde, que ele conta a história de uma senhora de 100 anos, que ele atendeu e perguntou a ela qual era a causa dela ter vivido tanto. E a resposta dela foi a fé. Primeira resposta dela. A fé, a família e o fato de não fumar e não beber. Então você observe que essa resposta diz muita coisa, gente.
A senhora Harris, ele fala no trabalho, ela tinha a fé como primeiro tema e segundo a família. E uma coisa vai levando a outra, porque a gente leva os nossos filhos pelos caminhos da espiritualidade, que a família, os trabalhos do Dr. Harold Kelley também, ele estudou a religião na juventude. Ele fala que a religião, o jovem que tem religiosidade é menos promíscuo, não usa droga. Ele tem assim um esclarecimento muito maior. Então ele mostra que a religião em todas as partes da família, que não importa qual religião, a espiritualidade como um todo. Você sabe que toda religião leva à espiritualidade, mas a espiritualidade está acima das religiões, não é? É verdade. Então, nesse sentido, é importante que a gente leve para a nossa família, para os nossos filhos, Jesus o quanto antes, quanto mais cedo possível. E o Evangelho no Lar, na minha concepção, é uma luz. Os Espíritos falam lá do alto, que é onde tem um Evangelho no Lar, eles veem uma luz, uma iluminação diferente. Quando eu conheci a doutrina espírita, que você sabe, eu sou igreja da Igreja Católica, mas quando eu conheci a doutrina espírita, uma das coisas que mais mexeu, vamos dizer assim, que mais me tocou, foi a implantação do Evangelho no Lar. E ter feito aquilo em Cafarnaum com você, com todo aquele grupo, Adão Nonato, a Martinha que está aí, a Angela Freire, o Alziro, tanta gente boa, o Saba. Tá chegando aqui os nomes, mas os que eu não citar não significa que seja indiferença, não. É porque eram 90 pessoas, né? Então a gente não pode se lembrar de todos. O comando da Wanda e da Márcia, que nos guiaram com a RW naquela época, me tocou muito, porque quando eu cheguei na doutrina, eu implantei o Evangelho no Lar. E meus filhos, as pessoas sempre me perguntam, professor, como é que a gente faz para levar a criança para o Evangelho no Lar? Porque meus filhos não gostam, meus filhos não querem. Eu digo, comece o mais cedo possível. Quando eu comecei o Evangelho no Lar, meu filho mais novo tinha 2 anos. Então eu incentivava eles, uma noite era um que abria o Evangelho, na outra era o outro que abria. Então eu dava responsabilidade a eles foram se interessando, e nós fizemos assim, sem dificuldades. Hoje todos 2 são adeptos da doutrina espírita. A caçula Noé, mas segue a filosofia. Ela disse que não precisa de religião para fazer o bem, e eu respeito. Eu digo a ela, você tem que ter uma, não importa qual seja. Então eu quero ir para a missa, vá para a missa que eu levo você para a igreja, não tem problema nenhum. Então eu quero que você encontre Jesus na sua vida, o canal para mim é indiferente. Então naquela época eu estava, na época do começo do governo Polo, se eu não me engano, estava havendo uma crise muito grande, e nós começávamos o Evangelho, era às quartas-feiras, e quando eu comecei, que eu abri o Evangelho ainda meio neófito, né? Toda vez que a gente é neófito na doutrina espírita, quando a gente começa, a gente vê tudo na vida da gente é espírito, né? E aí a gente acha que qualquer acidente é o obsessor que está empurrando a gente. Tem pessoa que chega para mim e diz assim, professor, eu já tropecei 3 vezes essa semana. Eu digo, troca de óculos, não vai pensar que é o espírito que está lhe empurrando, porque senão seria fanatismo. Mas naquela noite, quando eu abri o Evangelho, tocou a campanha da minha casa, e eu disse assim, meu Deus, será um obsessor que veio atrapalhar o Evangelho? Foi a primeira coisa que me veio. Eu fiquei na mesa e pedi a uma prima que fazia parte do Evangelho para ela ir abrir o portão, e chegou um cidadão. Quando ela voltou e disse assim, tem uma pessoa aí que quer falar com você. Aí eu perguntei, disse meu nome? Ela disse, não. Aí eu disse, alguma coisa assim, não vá atender. Mas ao mesmo tempo outra disse assim, vá. Eu pensava, mas na hora do meu Evangelho, mas eu sofri o impulso de ir. Quando cheguei lá, encontrei um cidadão com uma escaleta, aquele instrumento de sopro, e ele olhou para mim assim, eu notei que ele não estava muito bem, o aspecto visual dele, mas ele não tinha nem o odor de alguém que tivesse ingerido bebida alcoólica. Ele disse assim, o senhor é o dono da casa? Eu até brinquei, eu digo, sou não, meu filho, minha casa já está financiada, eu estou pagando, para descontrair. Ele disse assim, o senhor se incomoda que eu entre um pouquinho e sente aqui na grama?
minha casa tem um gramado na frente. Eu fiquei, naquele momento, eu senti assim, uma certa aflição na solicitação dele. Eu digo, não, você não vai sentar aqui, você vai para o meu terraço. Sentei ele no terraço, ele olhou para mim, os meninos apareceram na porta, com interrogação se eu ia ou não ia para o evangelho, porque em vez de eu voltar para a mesa, eu voltei para o terraço com um cidadão com uma escaleta na mão. E o mais interessante é que ele olhou para mim e disse assim, o senhor se incomodaria que eu tocasse uma música? Eu achei aquilo tão fora de propósito, eu digo, meu Deus, na hora do meu evangelho, esse homem vinha para meu terraço, me pediu para tocar uma música. Mas aí eu acedi, silenciei, disse assim, pois não, pode tocar. Ele dedilhou lá no instrumento de sopro, uma música que eu nunca tinha visto. E quando terminou, ele disse assim, gostou? Eu disse, linda a música, muito bonita. Para que ele fosse embora, que eu só estava com um pensamento no meu evangelho. Ele disse assim, o senhor se incomodaria que eu tocasse uma segunda? Aí eu tive vontade de dizer assim, moço, eu estou com obrigação agora, você volta outra hora, mas eu tenho uma voz amiga que disse assim, deixa ele tocar a segunda música. Aí eu disse, pois não, pode tocar. Ele tocou a segunda música, quando terminou, ele disse assim, o que é que o senhor achou? Eu digo, mais bonita do que a primeira. Aí ele olhou para mim assim, os meninos na porta faziam gesto com as mãos, se eu ia ou não ia, eu fiz um gesto a eles que esperassem um pouquinho. E ele olhou para mim e disse assim, o senhor se incomodaria que eu tocasse uma terceira? E aí quando ele disse aquilo, ele veio no ímpeto, diz assim, moço, você está querendo brincar comigo? Mas mais uma vez eu recebi a voz dizendo assim, escute, ouça. E aí ele começou a tocar, sabe, uma fascinação. À medida que ele tocava, quando ele começou a tocar, eu senti algo me envolvendo, uma energia diferente. E ele começou a tocar e uma lágrima descer nos olhos dele. E eu acompanhando a música, a letra. Os sonhos mais lindos sonhei, de que merece um castelo ergui. Enquanto ele começou a tocar, eu me emocionei também, e tu imagina o quadro. O evangelho aberto na mesa, a família esperando minha volta, e eu chorando no terraço da minha casa com um homem que eu nunca vi tocando fascinação. O quadro era, assim, de uma certa forma, totalmente atípico do que eu esperava. Quando ele terminou de tocar, ele enxugou as lágrimas, disfarçou de um lado, eu disfarcei do outro. E ele disse assim, eu estou satisfeito. O senhor não sabe o benefício que o senhor me fez. Se o senhor não tivesse me escutado, eu ia me suicidar. E aí veio contar a história dele. Que ele tinha sido mandado embora num cargo na Secretaria do Estado. E a esposa dele, protestante, colocou a culpa nele. Ele disse, eu peguei minha flauta e saí, disse, se alguém me escutar, eu viverei. Senão, eu vou tirar minha vida. Agora, veja bem, eu morava numa casa de conjunto, todos iguais, porque ele procurou a minha casa. Depois é que eu fui entender que era o evangelho, que o guia, o anjo da guarda dele, levou ele para uma casa onde o evangelho de Jesus estava sendo posto em prática, no estudo. Depois que ele saiu, eu agradeci a Deus. O tempo passou, nós fazemos uma obra social, e há mais ou menos uns 5 anos passados, eu cheguei numa padaria para pegar o pão da distribuição das cestas, e quando eu cheguei lá, eu vi aquela pessoa, me olhava, depois tirava o olho, depois olhava, olhou para mim, fixou o olhar em mim e disse assim, o senhor lembra de mim? Eu olhei para ele, confesso que naquele momento eu não lembrei do fato. Mas ele disse assim, o senhor não sabe o benefício que o senhor me fez. Eu lhe devo a vida. Eu me emocionei com ele na hora. Porque eu não tinha me lembrado daquele instrumento que nós fomos naquele momento, em que Jesus usou o seu próprio evangelho lá na nossa casa para salvar a vida de alguém que estava muito perturbado e muito necessitado. Eu acho que todo paciente que chega junto do médico, ele chega na condição daquele cidadão que chegou na nossa casa. É verdade. Ele não quer encontrar em você aquele que cura o corpo físico, ele quer aquele que traga primeiro a sua paz espiritual, porque o resto vem por acréscimo. Então o papel do médico vai muito além do que ele pode imaginar. Eu sempre costumo dizer que medicina, área de saúde, não é profissão, é missão. Nós estamos agora vivendo uma pandemia
imensa. Quantos estão dando a vida para que nós possamos sobreviver? Então, todos os dias, no meu evangelho, nas minhas preces, eu peço a Jesus por eles. Porque eles não estão em profissão, eles estão em missão. Humildemente, não é? É um trabalho quase de um suicídio, sabia, professor? Exatamente, é um suicídio por amor. Por amor. É um suicídio consciente, é como se fosse assim, eu vou dar a minha vida pela vida daquele. Pela vida daquele. É assim que eu vejo também, meu. Então você, enquanto você tiver essa sua visão, e eu me sinto muito honrado pelo seu convite, que independente da sua profissão, nós somos, eu quero muito bem, para mim, como se for um filho que marcou muita presença nos caminhos do Cristo e de Moisés, eu acho que o fato da gente estar trocando aqui essas experiências, a gente estar reunido no momento que todos estão mais preocupados com a saúde, com a vida, que a gente possa, inclusive, dizer a essas pessoas que é muito bom se preocupar com a saúde, com a vida, mas, sobretudo, saber que nós somos imortais. Aqueles que estão indo nesse momento estão fazendo papel do projeto de Jesus, que tudo isso está naquilo que ele idealizou para nós. Tudo isso está dentro de um traçado muito bem feito e muito perfeito por Jesus. Por isso que ele colocou todo mundo em casa. Nós tivemos esse ano a maior Páscoa do planeta. Exatamente. Judeus, gregos, troianos, russos, alemães, todos passaram a Páscoa em casa. Então, uma Páscoa, uma escolha, uma reclusão, mas não é prisão. Nós estamos em isolamento meditativo, porque depois que tudo isso passar, nós não seremos mais o mesmo. Daqui a 3 dias, eu estou completando 60 dias da minha casa. Boa, rapaz. Isso desde o dia 10 de março. Só saí para tomar vacina. Por quê? Porque eu estou ouvindo a saúde, o sanitarismo, eu estou ouvindo a própria espiritualidade, e eu não posso ser acusado de ser um suicida, de me expor, não só pelo fato de me contaminar, mas que eu passarei a partir daí de ser um veículo de contaminação para os outros. Às vezes as pessoas pensam que não, a vida é minha, eu faço dela o que quiser, e não é bem assim. A vida não é sua, a vida é dom de Deus. Você tem que zelar por ela e zelar pela vida dos outros. E a forma de você fazer isso é ficando em casa. O meu sonho, professor, é que quando passar tudo isso, a gente volte e a gente encontre uma outra rua, a gente encontre e a gente talvez encontre um outro homem, uma outra mulher dentro de cada um de nós. Que a grande lição que possa ficar exatamente essa da fraternidade, da solidariedade, da compaixão, né? Você vê que essa doença veio para nivelar todos, né? Ela pegou o rico, o pobre, quem tinha plano de saúde, quem não tinha plano de saúde, né? Então, o momento da compaixão, né? Esse é um momento de nivelamento. Não existe diferença. Ninguém pode dizer agora, Salismar, eu vou pegar o meu jatinho e vou para o melhor hospital de Nova York. Lá está pior. Não é? O dinheiro nesse momento não vale absolutamente nada. O poder, a força, onde estão os mísseis que ameaçavam o planeta? Todos nós estamos subjugados e submetidos a uma igualdade que nunca existiu. Por isso que é preciso que a gente reflita. Isso é um grande recado que nós estamos recebendo. Eu acho que o que mais importante é a gente aprender com essa lição, sabe? Eu costumo sempre dizer assim, olha, fique tranquilo, Deus está no comando de tudo, né? Quando a gente tem essa percepção que Deus está no comando, que nós não estamos abandonados ao léu, tudo tem um significado, nada nessa vida é por acaso, tudo tem um significado, né? Eu lembro muito do Adão Nonato, quando o senhor citou ele aí, eu nunca mais tive notícia dele. Ele sempre dizia, ele sempre lembrava o apóstolo Paulo, quando dizia, olha, tudo concorre para o nosso bem, né? Os estudos dele, né? De tudo dai graça. Sobre tudo dai graça. Concorre para o nosso bem, né? E outra coisa que ele me ensinava muito, que eu nunca esqueci essa lição dele, ele dizia, Salismar, quando você quer
melhorar o seu corpo, ficar mais bonito, ficar mais forte, o que é que você faz? Você não vai para uma academia e pega os halteres e faz aquele esforço, e se esforça, e sua muito, cansa. Eu disse, exatamente. Pois olhe, as crises na sua vida são como uma academia para o seu espírito. Tudo que acontece na sua vida de desgraças, de problema, às vezes um problema que você tem com o filho, é um halter no seu espírito, às vezes um problema que você tem com a sogra, aquilo ali é uma barra que você está exercitando o seu espírito, né? Se você tem alguns outros problemas financeiros, de saúde, aquilo tudo serve para você lapidar o seu espírito. E eu nunca esqueci isso, sabe? Então, todas as vezes que eu enfrento dificuldades na minha vida, eu sempre lembro de Adão dizendo exatamente isso. Olha, Salzmar, você está saindo melhor. Quando você sair disso, você será um ser humano melhor. Ele dizia sempre, olha, quem semeia na carne, né, vai colher na carne. Quem semeia no espírito vai colher para a vida eterna, entendeu? Eu nunca esqueci essas lições do Adão Nonato. A última notícia que eu tive dele, que eu estive esse ano passado, num encontro da Boa Nova, lá em São Paulo, encontrei até com ele, relembramos as nossas viagens, mas depois soube que ele estava doentinho, estava interno, e eu não tive mais notícia dele. Eu vou até procurar saber do André, lá da TV Muito Maior, como é que ele está. Eu quero muito bem o Adão. Foi o marco na nossa primeira viagem a Israel. Muito. Sabe, quando o senhor fala que saúde é o completo bem-estar, que a Organização Mundial de Saúde preconiza, né? Que saúde é o completo bem-estar físico, mental, intelectual, social, ambiental, espiritual. Então é aí que a gente vê a encrenca, né? O quanto o mundo precisa de terapeuta. Eu gosto muito dessa palavra terapeuta. Você fala terapeuta, não é só uma questão da área médica, né? Você pode ser um professor terapeuta, o senhor é um professor terapeuta, né? Nós podemos ter um motorista terapeuta, nós podemos ter uma mãe terapeuta, nós podemos ter um matemático terapeuta, um engenheiro terapeuta. Terapeuta é alguém que cuida, né? Alguém que se importa com o outro, entendeu? Então eu acho que esse é o momento de cada um assumir a sua terapia, né? O que você tem de melhor para doar para os outros. Assim a gente vai amenizar mais esse problema que nós estamos vivendo no nosso planeta nesse momento. Com certeza, Salzmar. Nós temos que lembrar nesses momentos, sobretudo de Jesus, porque ele é que está aqui. Ele foi aquele que disse: eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Então eu não vos deixarei só. Não se perderá nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou. Então é preciso que sintonizemos com esse pensamento dele, com essa promessa dele. Porque ele realmente é o nosso caminho, é a nossa verdade, é a nossa vida, é o representante maior. Não se perderá nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou. Existem outras que não são desse aprisco, mas eu irei buscá-las e ela fará parte deste rebanho e haverá um só pastor e um só rebanho. Esse é o desejo do Cristo, e o que ele deseja, ele consegue. Porque aqueles que não sintonizarem nesse momento de transição planetária que está começando, que não sintonizarem com o seu evangelho, como diz Kardec na Gênesis, em Obras Póstumas, não poderão continuar no planeta Terra, porque eles iriam atrapalhar a paz e a harmonia do planeta. Mas eles não estão perdidos, eles serão transferidos para outro planeta compatível com a sua evolução espiritual. Então Jesus tem uma meta, tem uma assistência para cada um, porque ele recebeu de Deus a responsabilidade de cuidar desse planeta simplesmente para cuidar de todos nós. E ele preparou com muita candura, ele cuidou da natureza, ele preparou um paraíso terrestre digno de nos receber, que é o Gan Éden. Mas infelizmente alguns dos nossos irmãos, dos seus filhos, não tiveram a responsabilidade de ser co-criadores com eles. E nesse momento a gente para e reflete. Diminuiu a poluição do planeta, os animais estão se sentindo mais livres, as águas menos poluídas, né? A natureza
E curioso, Salimar, a natureza não precisa da gente para nada. Para nada. Ela vai estar sempre aí. E o que a gente pode... Exato, o que a gente pode deduzir é que a gente está atrapalhando ela. Verdade. Porque no momento que Jesus colocou todo mundo em casa, ela está feliz, as matas estão mais verdes, os rios estão menos poluídos, os animais estão mais felizes. Né? Eu estava vendo essa semana na televisão cangurus pulando nas ruas da Austrália, tá certo? Então, significa que a gente tem que pensar um pouco também nisso, o que estamos fazendo com essa casa que Jesus construiu para nós. Então, realmente, esse recado dele tem sido muito forte. A gente parecia que éramos insubstituíveis, indispensáveis e não podíamos parar. Estamos 60 dias em casa, ninguém tinha tempo para nada, agora o povo está angustiado porque tem tempo demais. Verdade. Então é preciso que a gente venha tomar essa consciência, mesmo que seja pela dor. Eu acho até assim que, como médico, eu aconselho até as pessoas a desligarem a televisão, sabe? Ela faz muito mal, sabe? Muita mal notícia todos os dias. Está na hora mais de você ler um livro, escutar até os pássaros que voltaram a cantar na sua janela. Preste atenção, né? É verdade. Escutar o seu interior, sua voz interior, o seu chamado, né? Nós não nascemos por acaso, nós estamos aqui para cumprir uma missão sagrada, né? Eu gosto sempre de lembrar, todas as vezes que eu passo por algum momento também, por crises, eu lembro muito bem do livro do profeta Jonas, né? Que recebe aquele chamado, né? Jonas, vai a Nínive, né? Aquele povo lá, criança mata criança, uma coisa parecida com os dias de hoje, entendeu? As pessoas, muita corrupção, muita intriga, muita inveja. Vai lá Nínive, Salismar, vai lá Severino, né? Vai lá todos nós aqui. Vai a Nínive e fala para aquele povo, né? Aí ele vai até o porto de Jope, onde nós estivemos lá. Isso. E aí pega um navio para Tarsis, foge do seu chamado, do seu destino. Aí vem a tempestade, né? Tempestade em nossa vida. Todas as vezes que você fugir do seu destino, do seu chamado, você vai atrair tempestades para você e para as pessoas que estiverem ao seu redor, né? E naquele momento, era um momento como agora também, começaram a jogar as coisas fora, começaram a se fazer das malas, para tirar o peso do barco, né? Achando que era o peso do barco. E Jonas diz, não, a contradição sou eu, mas aí eles vão, o sorteio cai exatamente para Jonas, e aí o resto da história todo mundo já sabe, né? Ele termina lá em Nínive. Então talvez essa seja exatamente a grande lição, sabe? De seguirmos os ensinamentos do mestre que está nos ensinando todos os dias, né? Que o importante nessa vida é servir, né? O importante nessa vida é cooperar, que o importante nessa vida é sermos mais fraternos, mais humanos, mais solidários. Eu creio muito nisso, sabe, professor? Eu também, os antigos egípcios, eles consideravam o abutre um pássaro sagrado. E todas as vezes que você estava no deserto e você via um abutre sobrevoando sua cabeça, você sabia que estava perdido. Ele estava ali esperando você morrer para ele fazer a sua refeição. E por isso ele era considerado um pássaro sagrado. Então as crises em nossas vidas, doenças, todas as vezes que as asas dessas crises, das doenças, sobrevoarem a sua cabeça, refaça o seu projeto existencial, pega seu mapa, diz o que é que eu estou fazendo nessa terra, o que eu vim fazer aqui, né? Porque a morte ela é ruim para quem não deu significado à vida, para quem não deu sentido à vida, né? Todos nós vamos partir um dia, mas essa morte será mais triste quando não amamos o suficiente, quando não fizemos florescer os nossos talentos. Então, a cada dia que amanhece, aproveita, vai em busca, usa seus talentos para servir, para curar, porque um dia, quando chegar a sua hora, você vai partir daqui sorrindo, né? Vai partir daqui certo do dever cumprido. Eu fiz a minha parte, eu cumpri a minha missão. Eu tenho muito isso dentro de mim, professor. Muito bem, querido. Nós temos que ter um projeto, né? Porque tem aquela famosa música da vida, já não se leva nada, né? Do jeito que essa vida tem, depois que fechar os olhos, eu não sou ninguém, diz a vida. Então a gente vai levar aquilo que realmente a gente tem de bom. Eu na minha preocupação
da chamada fisioterapia bucal, na minha preocupação de escova. Nós teremos 30 segundos, acho que vai acabar a nossa live. Ótimo, rapidinho. Eu costumo dizer que a gente não leva da vida nem a escova, que é o indispensável, que a gente mais se preocupa aqui. Então vamos pensar nisso, que agradecendo a Deus nesse momento, a honra de ter estado com você, com esses irmãos queridos da RW e de mais amigos. Que Jesus possa iluminar a sua vida e fazer de você continuar você sendo o que você é, um